A palavra de Deus, ela conta a história, mas sem fazer história. Nos últimos 300, 400 anos mais especificamente, a gente conheceu aquilo que é a crônica histórica. E que a gente conhece isso como jornalismo, né? A gente abre o jornal e tem uma imagem daquilo que aconteceu ontem, tem algumas opiniões, etc e tal, mas sobretudo aquela imagem, como se fosse uma fotografia ou um vídeo, né, de uma descrição, é chamado crônica histórica. Mas a visão bíblica não é uma crônica da história, é uma experiência de fé. E no que muda? Muda que o acontecimento de ontem, narrado por uma crônica histórica, pode não acontecer hoje. Mas a experiência narrada sobre os olhos da fé e sobre a narrativa da fé deixa de ser narrativa quando o próprio Deus dá vida a essa palavra e quando hoje essa palavra é atualizada. Quando essa palavra tem a possibilidade de que, se abrir os nossos corações, igualmente ela vai acontecer. Milagres acontecerão, porque o próprio Jesus, na narrativa bíblica, é aquele que é mesmo ontem, hoje e sempre será. Por que eu estou dizendo isso? Essa semana, ontem, hoje, nós estamos ouvindo São Paulo fazendo uma definição da nossa espiritualidade. Lembrando que nós somos inseridos num mundo, e este mundo é material, eu vejo, eu toco, vão dizer os mais rigoristas nas ciências físicas, ou seja, a densidade das coisas, a densidade da energia na matéria, não permite que eu atravesse ela, então, portanto, ela é densa, dá a impressão que é a única coisa que existe para nós. E de fato, se nós olharmos o mundo, há inúmeras e inúmeras pessoas que só pensam naquilo que tocam, só vislumbram aquilo que desejam, ou seja, o mundo natural. E a gente se esquece que também há um mundo sobrenatural. Mas não é um mundo que a gente vai dizer lá na metafísica, ou seja, também lá na filosofia, olha, a essência das coisas. Não é esse mundo em que a gente vislumbra. É um mundo igualmente real ao que a gente vê, que não existe nem por trás nem de frente de nós, mas nos confunde. Por quê? É um projeto que já aconteceu, mas que precisa ganhar vida. Como a palavra. Pode sim ser uma crônica história, pode. Mas essa história é revivida cada dia, quando cada um de nós, de fato, deixando de sermos naturais, nós vamos assumir o espiritual em nós. Então São Paulo faz uma grande construção. Primeiro, nós somos cooperadores de Deus. Olha que coisa linda. Cooperadores de Deus. Nós não somos agentes, nós somos aqueles que cooperam, porque Deus é agente. E cooperador, na minha percepção, é aquele que coopera, ou seja, que faz com. Não faz, mas faz com. É um coadjuvante. Mas como o coadjuvante é importante numa história? Como o coadjuvante aponta aquele que é o ator principal. E aqui Deus se coloca como o ator principal. Mas que vejam, respeita a nossa liberdade, respeita a nossa capacidade. E São Paulo assim vai construindo. Homem de fé, São Paulo está numa comunidade que é a comunidade de Corinto. Depois de ter passado por ela, está escrevendo para ela. Corinto é um grande dilema na vida de São Paulo. Nem sobreviver do evangelho ele conseguiu. Nem sobreviver. Ele teve que construir tenda. Se não fosse dois dos seus amigos,
duas amigas especificamente, ele passaria fome. Mas ele foi construir tenda. Tamanha era a dificuldade dessa comunidade. Mas de algum modo essa comunidade prosperou. Mas prosperou em meio a um mundo, de 2 portos. Era uma grande cidade para aquela época, 500 mil habitantes, que ficava entre 2 portos. 7, 8 quilômetros de cidade entre 2 portos. Uma grande avenida. Gente do mundo inteiro. Pessoas que chegavam sem sentido de vida, pessoas que já tinham seus ídolos, pessoas que viviam a religião judaica, todo tipo de gente tinha em Corinto. E São Paulo faz uma experiência difícil. Não é acreditado, mas não deixa de acreditar. É movido por um olhar espiritual tão intenso que, mesmo não tendo sucesso, ele assume ser. E a gente está vivendo esse tempo do sucesso, em que a gente é apegado às coisas do sucesso, e se não trabalhar para ter sucesso, e tudo isso, e disso tem adoecido. Se a gente lembra até aquele livro, eu trabalhei no CPP com a turma dos líderes da comunidade ontem, falando justamente da Sociedade do Cansaço, do Han. Aquele livrinho, um livrinho da Voz, muito interessante. Falando que como a gente tem evoluído, mas ao mesmo tempo involuído como pessoas. Como nós somos seres vivos, que muitas vezes aceitamos só o ditame dos nossos impulsos naturais, e temos tido um estado de permanente cansaço, porque não valorizamos mais o espiritual, porque o espiritual não é o faber, não é o fazer, mas é o sentir, o respirar, o silenciar. Então, de fato, se nós somos homens naturais, ninguém aqui está dizendo que, eu não estou pisando no chão, eu não estou sob a ação da gravidade, eu não tenho um corpo, Ninguém está dizendo isso, mas que nós estamos dizendo, como São Paulo, que se um dia nós recebemos algo bem simples para começarmos a crescer espiritualmente, nós temos a obrigação de crescer sempre. Porque Deus nos faz cooperadores não apenas de um novo olhar, mas de uma nova realidade. Mas quem não sonha, não consegue ter desejo. E quem não tem desejo, mesmo que vivo, morto está. E por isso, o grande implante que a cruz faz em cada um de nós, não é que nós somos de Paulo, de José, de Francisco, de Clara, não, nós não somos, mas que nós somos de Deus, e em Deus nós podemos mais, mas não um mais que é para mim, numa teologia da prosperidade, não, um mais que é para a humanidade, um mais que é para toda a criação, e é esse up para toda a criação que Deus nos chama a viver. Quando em Jesus, Ele nos mostra o tocador, o curador, não o curandeiro. Porque para tocar, Jesus vai até a pessoa. Ele não envia-nos apenas como uma obra, Ele toca, Ele faz a diferença. Ele vem até nós. E por que Ele faz essa diferença? Se não para tornar os homens carnais, como a febre que é lembrada na sogra de Pedro, aqueles homens e mulheres que se tornam servidores, ou seja, com um novo olhar, uma nova realidade. Eu não sei se é só com o bicho homem, mas a febre é a única coisa que me derruba como doença. Tudo, você pode dor, eu suporto dor, eu tenho uma obturação só, mas de vez em quando tem que renovar essa obturação, e o dentista fala assim, aplica
Falei, não aplica. Tenho capacidade de dor, fiz uma cirurgia uma vez para tirar uma coisa, não precisa aplicar anestesia. Mas a febre, ela me derruba. A febre me rouba a esperança. Para mim a febre, eu não sei para vocês, mas eu assim, 38 graus, 39 graus, eu não saio da cama. Esse homem de 1,90 m, 110 quilos, talvez um pouco mais, não se mexe. Eu nem consigo ver direito quando eu estou com febre. E é isso que Jesus está mostrando nessa sogra, a sogra de São Pedro. Ela não conseguia ver, ela não conseguia se mover, porque estava tomada de febre. E Jesus não pede gentilmente, febre, vai embora. Ele ameaça a febre a deixa, e ela se coloca a servir. O que nós falamos quando nós estamos celebrando hoje São Miguel Arcanjo, junto com São José, né? Essas trilhas que a gente tem na Rede Vida, quando está pedindo para que quem como Deus, ou seja, assim como fala, né? Ou o vencedor, quem como Deus, possa nos ajudar a sair da febre e a anestesia espiritual que a gente está vivendo nesse tempo, por estar tão encantado com as cores e com as luzes do mundo, e de fato impedidos de viver a simplicidade do leite, mas também daquele que cresce espiritualmente, para ter condições de sair da sua apatia, para ter condições de sair da sua morbidez, para sair da sua morte espiritual, e imediatamente se levantar e começar a servir. Aliás, no grego, a palavra levantar-se quer dizer batizado. Batizar. Ou seja, o mundo espiritual está para o nosso auxílio, não para a nossa contraposição. Se nós temos milhões de demônios também atrapalhando-nos no mundo espiritual, nós contamos com a força do nosso anjo de guarda, com a força de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste também ao nosso favor. Só que eu tenho que me identificar com algo. E com o que eu me identifico? Com o mundo que me faz viver, sobrevivendo, como os antepassados lá? Ou com a vida que vai crescendo e vai fazendo com que eu seja melhor que ontem e possivelmente amanhã melhor que hoje, e mais perto de Cristo. A consequência do mundo é a febre da desesperança e do cansaço. É a febre de que nada mais tem jeito e pode mudar. Então, está tudo bom. Enquanto a de Cristo é. Sai para lá com esse pensamento. Sai para lá com essa devassidão. Deus é mais. Levanta e se coloca a servir, porque o céu está em seu favor. Vamos colocar isso como intenção nessa Eucaristia? O céu está a meu favor, porque eu sou um cooperador de Deus. Alimentados pela palavra, vamos também nos alimentar com o carinho de Deus, a fração do pão e do vinho. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.